E aí, galera, vamos lá. Então, meu nome é Gustavo Cristino e eu vou fazer uma palestra aqui para vocês de Game Design. Bem, aqui eu estou deixando um índice, quem depois quiser entrar em contato comigo, eu posso passar o PDF. Aqui está um pouco sobre mim, não vou entrar muito a fundo, mas eu sou formado em Engenharia de Computação e estou cursando agora Direção de Arte, também na UFG. Faço diversas coisas, tanto profissional quanto voluntariamente para a área de jogos, pensando em fomentar aqui o espaço goiano, né? Então, depois eu deixo alguns links aqui para vocês. Então, aqui hoje vai ser sobre game design e vamos entender o que é e também a gente vai entender quais são as áreas e algumas sugestões de prática e de estudo para essa área aí que me é tão cara, né? Então, deixa eu ver aqui, beleza? Boa tarde. Boa tarde, Adam. Bem, primeiro vamos começar definindo o que é jogo. Tá? Eu sei que pode ser muito comum entender o que é jogo, mas é preciso dar um passo atrás, às vezes, para a gente entender bem o que é que são as coisas que a gente está tratando e, às vezes, tirar algumas dúvidas que a gente carrega com a gente e nem sabe, né? Então, os jogos, eles podem ser materiais ou virtuais, além das tecnologias híbridas de hoje em dia, né? Coloquei aqui o exemplo do xadrez, do Super Mario World, né? E um jogo, ele é diferente de uma brincadeira. No jogo, as regras têm uma certa seriedade. Não dá para quebrar regras. E se existir uma quebra de regras, ela está prevista, ou aquilo é um problema a ser resolvido, ou pelo menos a ser estudado, para poder melhorar o design, às vezes até adotar aquele comportamento. Bem, um jogo, o que ele é? Ele é um sistema lúdico interativo. O que eu quero dizer com sistema lúdico interativo? O sistema, ele é um conjunto de peças ou partes, né, que se interrelacionam. Cada peça tem um comportamento e se relaciona com o ambiente delas, com as outras peças e com, no caso dos jogos, com o jogador. Então é um sistema. Então, um conjunto de peças que se interrelacionam. Temos também que ele é lúdico, né? É um sistema lúdico. Lúdico é porque, de alguma forma, sai do nosso mundo real, cria uma realidade própria, né? Um contexto próprio, onde tem regras específicas de funcionamento das coisas, que elas precisam ser adotadas, que a gente chama de entrar no círculo mágico, para a gente estar dentro de uma atividade lúdica, no caso, um jogo, né? E é interativo, porque é diferente de outros sistemas lúdicos, como o próprio teatro, às vezes o cinema, né, seriados, ele é interativo. Por quê? Porque tem como o jogador, o participante, interagir com as peças do sistema, por meio de um avatar dentro do jogo, ou, dependendo do tipo de jogo, de outras formas, ou até mesmo o próprio jogador é uma peça do jogo, no caso de esportes, né? Como basquetebol, futebol e outros. Beleza, galera? Aqui tem o número, aqui embaixo tem o número das páginas. Quem tiver dúvida pode colocar. No final eu vou responder todas. E quiser anotar o número da página junto da dúvida, eu posso voltar mais facilmente. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Beleza, vamos continuar. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Agora, o que é o game design? Vamos começar definindo o que não é o game design, para então entrarmos no que realmente é o game design. O game design não é a arte gráfica. A gente não está falando de computação gráfica, de desenho, ilustração, modelagem tridimensional e outras. Então, isso não é game design. A palavra design é o que confunde algumas pessoas, porque o design é mais conhecido pelo design gráfico, né? Depois de outros tipos de design, mas dificilmente a pessoa esquece da parte visual. Então, não é arte gráfica. Game design também não é arte sonora. Isso daqui entra dublagem, Foley, trilha sonora, e às vezes tem outros tipos de efeito sonoro que não são feitos através de Foley. Então não é também game design. Game design não é programação. Não é codificar as coisas, programar, orientação a objeto, estruturada, Python, Java, C. Isso não é game design. Beleza? Programação também não é game design. A construção narrativa do jogo também não é game design. Esse roteiro, as falas dos personagens, as descrições, isso não é game design.
Apesar de que o game design conversa com todas essas áreas, e eu vou deixar um pouco mais claro a seguir. Game design também não é gerenciamento da equipe, apesar de que em grupos pequenos é muito comum que o game designer também exerça essa mesma função. Então também não é gerenciamento da equipe, apesar de acontecer. E game design não é negócios, não é pitch, apresentação, né? Não é canvas, não é montar um projeto de financiamento coletivo, não é vender a empresa parcial, abrir mercado, marketing também, não é publicidade, propaganda, nada disso, não é game design, ok? Então deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, por enquanto nada. Beleza, vamos para a próxima. Aqui agora o que é o game design, né? Vamos lá. O game design, ele é ideação, ou seja, concepção de uma ideia, né? Ele também é a concepção de mecânicas, ou seja, você vai projetar, pensar em como vai ser o funcionamento das mecânicas, por exemplo, do personagem do jogador. Quando você apertar um botão de comando, um botão no teclado, uma tecla no teclado, um botão no controle de videogame, um clique no mouse, um touch na tela, né? Então, o que isso acontece no jogo quando o jogador aperta faz esse comando? Então, isso é definir a mecânica do personagem. Também é definir a mecânica do ambiente. Tem jogos que têm interatividade com o cenário, tem jogos que têm interatividade com o cenário de fundo ou com o cenário mais próximo, às vezes no primeiro, no segundo, terceiro plano, né? E unidades autônomas, por exemplo, criaturas que são desafiadoras ou companheiras de um personagem dentro de um contexto de jogo. Então, tudo isso, definir como funcionam essas mecânicas, isso é game design. Então, é um trabalho muito mais no bloco de notas, no caderno, numa folha 4, num quadro branco, também numa planilha, né, do LibreOffice, por exemplo, Calc, etc. Então, esse trabalho de planejar a experiência, quantidades, intensidade, movimentação, funcionamento, como atravessa a tela um personagem, as regras que fazem uma unidade autônoma perseguir ou fugir de um personagem, como que um carro dá a volta quando você está jogando um jogo de corrida e ele é um carro autônomo, né, que é controlado pela máquina, né? Tudo isso é definição de mecânica. Interface de usuário. Existe toda uma categoria para interface de usuário. Agora eu vou deixar mais claras as categorias do game design, né, as principais. Isso daqui vai definir tanto a interface gráfica quanto os comandos e entra também a acessibilidade, que já está aqui embaixo, né? Já está ali embaixo, etc. Testes. Aqui também é game design, principalmente, né, quando você pensa, o tester não é o game design, mas a pessoa que pediu o tester para fazer o teste, que elaborou como o teste vai ser realizado, o teste vai ser gravado, o áudio vai ser gravado câmera, mais que uma câmera, uma na tela, uma no olhar do jogador, uma na mão dele, para poder comparar as três, né? Ou, por exemplo, vai ter um questionário, um formulário, como é que o teste vai acontecer e depois analisar esse teste. Então, isso daí também é trabalho do game designer, elaborar esse tipo de coisa. O balanceamento é baseado geralmente em testes, agora eu falo um pouco mais sobre isso. Isso tem tudo a ver com a atuação do game designer, porque ele não só cria as mecânicas em termos de ideia, né? Ele não só tem a concepção das ideias, ele também atua em cima das ideias para que ela chegue cada vez mais próximo de uma ideia divertida, imersiva, né, e acessível, que é muito caro hoje em dia esse tipo de questão, tá? Então, aqui é o que é o game design. Beleza. Beleza, eu vi aqui que o Adam comentou, né, que já aprendeu que game design não é programação. Muito massa. Beleza, vamos continuar aqui. Então, vamos para o próximo. Espera aí que às vezes o slide não quer andar. Vamos lá. Beleza, agora as áreas do game design. Bem, são três grandes áreas, né, representadas aqui pela criação de mecânicas e sistemas, né? Isso envolve ideação das mecânicas, o teste delas e o balanceamento. Vou diferenciar aqui para vocês mecânica e sistema. Uma mecânica é uma coisa, por exemplo, no Super Mario, o pulo do Super Mario. Um sistema é todo um sistema, né? Por exemplo, o sistema que controla passar de nível em um jogo virtual de RPG.
Então, são várias mecânicas compondo um sistema, né? Então, várias mecânicas compõem um sistema é mais complexo, né? Tudo isso aqui fica muito claro, né? Aproveitar que o Adam estava com a ideia de programação na mente, fica muito claro que o game designer ele tem que saber passar a ideia para o programador, porque é o programador que vai fazer essa mágica, entre aspas, né? Que vai fazer essa matemática por trás aí, né, do código, né, para fazer funcionar aquilo que o game designer imaginou. Então tem toda uma conversa entre eles, né, e, é claro, ideação, testes, balanceamento. Agora eu deixo mais claro como é que isso funciona. Level design é outra grande vertente do game design, né, que tem a ver com a montagem adequada dos estágios. Montar um estágio, às vezes, você está desafiando seu jogador, mas muitas vezes os estágios, principalmente a cada vez que você libera uma habilidade nova, por exemplo, no Metroidvania, é um estágio que vai te ensinar a usar aquela mecânica nova, ou te ensinar, ou vai te exigir que saiba uma mecânica que às vezes você já tinha, mas ainda não estava usando ela do jeito que o game designer esperava. Então, o level design, ele tem que ser bonito, interessante, divertido, narrativamente carregado e imersivo, simples, tudo isso, e além disso tem que ensinar o jogador a jogar e desafiar o seu jogador. Então, o level design compreende todas essas questões, beleza? E experiência de usuário, né? E o UX design. Isso daqui tem a ver muito com o formato e quais comandos existem se você muda de plataforma, por exemplo, né? Tem a ver também com acessibilidade, né? Colocar letras que podem ser ajustadas, colocar o áudio que pode ser ajustado, colocar o controle para ele poder ser remapeado pelo jogador, colocar alguns ajustes de contraste para a pessoa identificar como que ela enxerga melhor a paleta de cores também. Então, tudo isso aqui é uma área que tem muito de design gráfico e tem muito de game design e acaba se encontrando também com algumas outras partes da programação e de outras partes de arte gráfica, etc., tudo, para poder construir uma boa experiência. Então, essa é outra vertente do game design, muito importante hoje em dia, né? A experiência de usuário ela é muito importante. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão. Beleza, deixa eu ver aqui. Vou ler a questão do Adem aqui, tá? Então, game design está ligado ao projeto? É como se fosse um arquiteto dos jogos? Sim, a gente pode entender, Adem, que é como se fosse um projetista, né? Então, a gente vai usar essas duas palavras que você usou, projeto e arquiteto. Ele é um projetista. Ele vai projetar, mas não só o formato, mas sim como as peças se movem. Então, é nesse sentido. Ele projeta experiências. Eu estava dando aula esses dias para trás. Sim, Vinícius Coelho. Super Mario World é uma aula de game design. Bem, estava dando aula esses dias para trás e eu falei para o aluno, o jogo que você está fazendo vai ser jogado por outra pessoa. Então, você dá uma pista de como ele ser feito. Você tem que deixar claro como é o desafio. Não basta você saber. É bom que o seu jogo ensine qual é o desafio também. Então tem que deixar claro. Às vezes por escrito, ou se você tiver uma capacidade de game design já desenvolvida, você pega e transforma esse estágio no ensinamento de como jogar o jogo sem colocar por escrito. Então isso é uma questão, às vezes, de narrativa passiva e de ensino passivo de mecânica, sem ter que entrar nessas partes, beleza? Continuando aqui. Opa! Vamos lá. Beleza, agora vamos entrar aqui numa parte que eu vou dar 3 dicas de estudos para pensar em imersividade ou imersão, né? E aí vocês vão entender que a imersão é bem assim o objetivo do game designer. O game designer, ele quer um jogador que fique bastante tempo naquele jogo e que volte a jogar depois que ele pare. Então tem o rejogo, né, o retorno ao jogo, e tem o tempo de jogo, né? E cada vez mais com responsabilidade em termos de quantas horas, né? Tem alguns jogos que têm até limite de horas, etc, né? Então, 3 coisas aqui que eu vou passar para vocês. Primeiro, Flow, que é do Mihaly Csikszentmihalyi, né? Esse nome é bem grande. E aqui a gente tem a parte dele, né? Basicamente você vai planejar o seu jogo para que ele fique entre a ansiedade e o tédio. Como assim? Parece duas coisas ruins, né?
é o seguinte, a ansiedade é quando você tem muito desafio e pouca capacidade. É um jogo difícil, difícil demais, muito difícil. Então, isso te gera ansiedade, porque você não está dando conta de passar do estágio, você abandona aquele jogo. Ou perde a atenção e troca por outra coisa se surgir, né, concorrendo a esse pensamento sobre estar jogando. Então, você tem ali o desafio crescente, né? E aqui, se você dá muita habilidade para o jogador, mas o jogo não tem desafio, é um jogo fácil demais. Ele é entediante. Tipo assim, ah, que legal, é só andar para frente, terminou, ganhei. Né? Não é divertido. Então, em algum momento, você tem que ponderar o quanto de desafio para o quanto de habilidade você está ensinando para o jogador, e isso pode variar um pouco, né, dentro desse fluxo, né, que a gente chama de flow. Então, é construir mecânicas de jogo, você vai testando e vendo se as pessoas estão alcançando se o seu jogo está alcançando esse tipo de desafio versus entrega de habilidades. Habilidades podem ser habilidades novas, mas também ensinar a jogar bem. Então, com o tempo, você vai ficando melhor, mesmo com as mesmas técnicas, né? Vamos agora para aqui a hierarquia das necessidades de Maslow, né? Ou conhecido também como pirâmide de Maslow. Então vamos lá. A pirâmide de Maslow, o que isso tem a ver com jogos, né? A grande realidade é assim, que o jogo, quando você está jogando esse jogo, você realiza algumas dessas necessidades, né? Então, tem jogos que simulam questões de sobrevivência, tem jogos que você tem prestígio na comunidade, tem outros jogadores, né? Até jogos que têm grandes reflexões filosóficas. Então, é uma forma rápida, geralmente bem justa, visível, palpável, de você alcançar objetivos. Então, é como se fosse uma simulação da vida, onde você, na sua vida, às vezes você demora 10 anos para realizar uma coisa, no jogo, com o esforço, você vê, porque limpa também os impedimentos, né? Você vê resultados das suas ações, e isso é uma forma de manter seu jogo, seu personagem imerso no seu jogo. Tá? Tudo isso aqui sempre trabalhado bem com a narrativa, mecânicas, experiência de usuário, e vai fazendo testes para poder adotar. O Candy Crush, por exemplo, trabalha com algumas dessas coisas por conta de usar efeitos sonoros interessantes, depois que você tem um estímulo visual, etc. Mas isso vai entrar mais nesse terceiro aqui. O terceiro aqui é o ciclo do hábito, tá? Esse é de Charles Duhigg, né, um dos que fizeram estudo sobre isso, né? Aqui nós temos o seguinte: nós temos um gatilho, e aí nós temos um comportamento, e aí nós temos uma recompensa. Isso é um hábito, né? Por exemplo, você sai de casa cedo, o gatilho é: eu vi o meu vizinho do outro lado da rua. A rotina é: eu cumprimento o meu vizinho. A recompensa é: ele me cumprimenta de volta, e dessa forma eu me sinto socialmente, né, conectado, talvez, com o vizinho. Vamos dizer que seja por isso, esse o motivo, né? Em um jogo, por exemplo, você está lá jogando Candy Crush, né? Não sei quantos de vocês conhecem Candy Crush. Muito conhecido. Então, você vê que tem uma combinação a ser feita, você faz a combinação e a recompensa é diversas formas, como eu falei. O som, sweet, alguma coisa do tipo, né? Também o barulho na tela, passar de estágio a recompensa, pontuação a recompensa, tudo aquilo é recompensa. Então eles estão te habituando a jogar aquele jogo. Então isso faz você querer jogar mais ou mesmo voltar para jogar aquele jogo, né? Ficar imaginando as pecinhas se movendo. Então isso daqui são 3 técnicas muito importantes. Beleza? Tá. Vamos para as últimas questões aqui. Eu vou deixar o meu Linktree para quem quiser se conectar comigo mais. Aí tem meu canal de YouTube, tem também o meu Facebook, Instagram. Então vocês podem me adicionar também, beleza? Vou deixar também o Discord da comunidade goiana de desenvolvimento de jogos. Então podem pegar e passar para todo mundo que vocês conhecerem que tiverem interesse também, né? Esse Discord aí. Beleza. Vamos continuar aqui. Balanceamento agora, galera. Balanceamento é um dos focos do game design. Além de ter a ideia, agora vamos trabalhar essa ideia para o jogo ficar melhor. Na prática, como é que a gente faz isso? Vou ensinar aqui 2 coisas para vocês, bem básicas, mas que podem se tornar bem interessantes e podem ser estudadas amplamente e em profundidade. O primeiro tem a ver com sistema cibernético. O que é isso? É ciborgue, robô? Não, não é bem assim. Sistema cibernético tem a ver com retroalimentação positiva e negativa. É como funciona ar-condicionado, elevador, etc., mas também jogos.
Então a gente pensa da seguinte forma: se tem retroalimentação positiva, quer dizer que tem uma regra no jogo que faz o jogo ficar instável ou favorecer ele a acabar mais rápido. Por exemplo, tem o jogo de basquete. Toda vez que você fizer um ponto, o time oposto perde um jogador, ele sai de campo. E isso vai fazer com que o time que já acabou de fazer um ponto, que supostamente foi melhor do que o outro naquele momento, ele fique em vantagem ainda maior. Isso seria uma retroalimentação positiva. Você pode fazer isso para jogos de tabuleiro, de cartas, esportes e esportes, jogos virtuais, né, para computador, celular, etc. Né? Tudo isso você pode pensar em fazer, acelerar a vitória. Você pode fazer isso por uma sensação, por exemplo, quer dar uma aflição para quem já está perdendo, perder mais rápido, para perder com um susto, talvez, ou alguma coisa do tipo, né? Isso vai acumulando, né? Divergente, isso daqui. Então, tem um comportamento que vai ficando cada vez mais absurdo, né? Aquela questão do basquete que eu falei. E retroalimentação negativa, nós temos aí que você vai adicionar uma regra que vai fazer aquele jogo tender para o equilíbrio. Vamos imaginar que tem um jogo de cartas, não, um jogo de xadrez, e toda vez que você levar um cheque, você ganha um peão a mais. Se você tiver uma casa livre para colocar o peão, lá nas casas normais de peão, e você já não coloca o peão em xeque, e ao mesmo tempo, vamos supor que tem essas condições todas recebidas. Então, isso faria com que, supostamente, a gente tem que fazer as contas, ver se daria negativo ou não, mas supostamente estaria equilibrando o jogo. Alguém que já está em risco está ganhando mais peças, e poderia ser, né, que aquele jogo está ficando mais equilibrado, né? Então, basicamente, isso é trabalhar com retroalimentação positiva e negativa. O que significa? Adicionar regras ao seu jogo, quando você estiver criando uma nova versão dele, que vai fazer o jogo demorar mais ou menos. Né? Nos jogos de corrida, tem ajuste dinâmico também de dificuldade, você diminui o atrito da pista com o carro para os carros que estão atrás ficarem mais rápidos, ou às vezes você sorteia itens melhores no Mario Kart ou no Crash Team Racing para jogadores que estão mais para trás na pista, então isso dá um balanceamento aí, um ajuste de dificuldade, né? E por último, nós temos o design interativo, que ele diz respeito a eu faço um protótipo, eu testo esse protótipo, eu analiso o resultado desses testes, eu atuo em cima desse protótipo criando uma nova versão. E você fica repetindo isso diversas vezes até chegar numa condição de parada, seja que acabou o tempo para poder entregar o projeto ou por outros motivos, né? Por exemplo, você alcançou o objetivo de criar uma nova mecânica, o pessoal está gostando, tem uma nota alta na análise. Galera, foi bem rápido, mas eu vou deixar aqui para vocês, além do espaço para dúvidas aqui nos últimos 2 minutos, o seguinte, quem tiver dúvida pode colocar aí já. Quem quiser pode tirar print dessa tela, ou depois me adiciona, que aí a gente vê sobre isso, tá? Mas aqui são dicas de livros para game design e dicas de sites e outras coisas, tá? O livro 3 são 4 volumes na edição brasileira. É um livro de game design lá do MIT, né? Traduzido aqui para o Brasil. Tem The Art of Game Design, a Book of Lenses, do Jesse Skell, tem Level Up, o Guia para o Design de Grandes Jogos, e tem aqui esses 2 brasileiros por último, né? O Jogo como Espaço para Pensar e o Mapa do Jogo, né? O primeiro da Roseli Palermo, mais para educação, né? Para a área de ensino e aprendizagem, e o segundo com vários artigos de diversas áreas, às vezes de cultura, às vezes de sociedade, às vezes tecnologia, etc, né? E 3 sites aqui, na verdade um site Gama Sutra, um canal de YouTube que tem os vídeos antigos de game design, atualmente é outro tema, né, que é o Extra Credits, e uma palestra, provavelmente vocês encontram ela até com uma legenda boa em português, eu aconselho ler fazendo muitas anotações, depois fazer até um esquema, né, para entender bem, que é a palestra de 20 anos do Magic, né, do Magic the Gathering, né. Então o Richard Garfield vai falar ali 20 lições muito importantes de game design. Então, bem, galera, eu vou abrir para as dúvidas aqui de vocês, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se você puder explicar melhor, é o mesmo sentido de fases que você pega atalhos para vencer mais rápido. Beleza. Então é isso, galera. Eu vou continuar conversando com vocês depois, tá? Então, podem me adicionar aí. Valeu!